A paz, Senhor, irmãos. Vamos dar continuidade nas lições da nossa matéria, que é Princípios de Liderança 1, ou seja, liderança básica. São os princípios que você vai alicerçar a sua liderança. Nós teremos outras matérias que vão falar sobre liderança, mas elas vão ser construídas em cima desses princípios, porque esses são os princípios básicos. Mas antes, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, mais uma vez eu te peço, ó Deus, que a Tua graça abundante seja liberada, de tal forma que nos dê o conhecimento de Deus, que a Tua palavra possa encontrar corações preparados pelo Teu Espírito para receber a Tua boa palavra, de tal forma que ela entre e renove as nossas mentes e produza, Senhor, uma inquietação, uma fome, uma sede, uma disposição de fazer a Tua obra. Vem, Senhor. Dá-me, Senhor, palavras naturais que representem os princípios espirituais. A Tua palavra diz que o Teu povo perece por falta de conhecimento. Ajuda-nos, ó Pai, a resolver esse problema, levando o conhecimento de Deus, de tal forma que as pessoas cresçam, avancem, desempenhem o seu serviço, o seu propósito, em nome do Senhor Jesus. Que haja a Tua unção, libera a Tua unção, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós já vemos estudando alguns princípios que são básicos. Então, o primeiro é que nós nascemos à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para sermos a imagem e semelhança de Deus, melhor dizendo. E se somos, ou se fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus, é fato que Deus lidera. Se Deus lidera, significa que nós também devemos liderar. Significa que nós precisamos, para sermos como o Senhor, ter as mesmas atitudes, ter o mesmo posicionamento, a mesma vontade, o mesmo trabalho que Deus se dispõe a fazer. Isso é liderar. Então eu posso dizer que como filhos de Deus, também nós fomos chamados a liderar. Então esse princípio de que algumas pessoas, esse mito de que algumas pessoas nascem líderes, ele é completamente equivocado. Porque na verdade todos nascem líderes. Fomos criados para isso. Todos aqueles que nasceram no reino de Deus foram feitos líderes, foram feitos sacerdotes. É impossível Deus ser sacerdote sem liderar. Então, a palavra de Deus diz lá em 1 João, capítulo 1, verso 12 e 13, que nós não nascemos da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Então, houve um desejo de Deus em nos gerar. E todos aqueles que nasceram no reino de Deus é para ser a imagem e semelhança de Deus. Então, devem liderar. E para isso, para que isso funcione, para que isso possa acontecer, Deus colocou em você uma capacidade. Você já nasce com uma capacidade definida, com algo que foi Deus quem incluiu. E é algo que Deus te deu, que jamais Ele vai tomar de volta. E Deus, além de te dar essa capacidade, Deus também te põe talentos na sua mão. Os talentos apontam, representam para as oportunidades, os meios para que o reino de Deus cresça. Então, quando você, aproveitando as oportunidades que Deus te deu, desenvolve a sua capacidade, isso chama-se liderança. Então, Deus fez algo na sua vida. Não diga e nem pense que você não tem capacidade, porque todos têm, sem exceção. E todos recebem pelo menos um talento. E olha que um talento é muita coisa. E Deus espera que você use, porque à medida que você usa os seus talentos, a sua capacidade cresce. E na medida que a sua capacidade cresce, Deus te dá mais talentos. E na medida que você usa mais talentos, a sua capacidade cresce mais ainda e você recebe mais talentos ainda. Isso vira um ciclo virtuoso até que você se torne como Cristo. Então veja, liderar é uma necessidade, não é só uma aspiração, não é só um desejo, não é só uma necessidade da igreja. É uma necessidade sua, é uma necessidade minha, de todos os servos do Senhor, de todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus, para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida e na vida dos outros, obrigatoriamente, eu preciso liderar. Isso é tão verdade que aqueles que não lideram, aqueles que não desenvolvem os talentos,
Aqueles que não desenvolvem a capacidade, que não usam os talentos que Deus deu, Deus sempre os julga. Eu tenho certeza que você não quer cair no julgamento de Deus, mas você quer cair na graça do Senhor. Se você quer viver na graça de Deus, então lidere. Deus chamou para isso. Então esse foi o primeiro ponto que nós conversamos, que nós ensinamos, que nós ministramos. Eu espero que você nunca esqueça disso. Porque depois que isso foi inserido na sua mente, ganhar o seu coração, os seus sentimentos, o que você vai fazer é investir na sua liderança, para avançar, para crescer. Mas pelo menos estaremos quebrando o mito, quebrando algo que o diabo enfiou na cabeça das pessoas, que nem todos devem liderar. Então todos nós fomos chamados para isso, todos nós temos a necessidade de liderar para crescer. Não esqueça disso, fale isso para o seu irmão. Você nasceu para liderar. Você tem capacidade e Deus te deu talentos. Isso Deus fez com todos os seus servos, com todos os seus filhos, para que eles possam crescer. Diga isso para o seu irmão. Agora, depois que entendemos isso, depois que isso entrou nas nossas mentes, que foi renovada a nossa mente, depois que isso se torna vida em nós, então nós precisamos desenvolver essa liderança. E a liderança, depois que eu entendo que eu fui chamado para liderar, eu preciso mantê-la. Ela precisa ser algo que funciona na minha vida. E a liderança, para que ela seja mantida, para que você não largue as coisas pelas metades, para que você não desanime com a liderança, para que você saiba o que fazer, existem princípios para que isso aconteça. Então, primeiro eu preciso renovar minha mente e depois me preparar para essa liderança. E o primeiro princípio, que é o que te mantém motivado na liderança, para que você consiga ir até o final, para que você não fique pelo meio do caminho, para que você conclua o propósito de Deus, nós aprendemos que é o sonho. Não é qualquer sonho. Não é simplesmente uma intenção. Não é simplesmente uma promessa. Não é só um pouco de esperança. É um sonho de Deus. O sonho de Deus é quando há uma parceria entre você e Deus em relação a algo que Deus colocou no seu coração, que você deseja e que você vai trabalhar para conquistar. Que você vai investir até que aquilo se concretize. Esse sonho é o que vai manter você completamente motivado. Que vai manter você completamente animado, bem disposto a liderar, a trabalhar, a avançar, até que o propósito de Deus se cumpra. Se você desanimou em algum ponto da sua vida, verifique o seu sonho. Com certeza, ele ficou meio nublado, ele ficou amarrado, ele ficou truncado, travado. Com certeza o diabo trabalhou para destruir o seu sonho. Ou se você nunca esteve motivado a isso, é porque está faltando um sonho. Ainda não sonhou. Mas eu quero te falar que toda obra de Deus e liderança é uma obra, porque liderança é fazer, não é ser. Liderança é fazer. O ser é a capacidade que Deus te deu, a liderança é o fazer. Então, para você fazer, então toda obra, e liderança é isso, começa com um sonho. Deus não começa nada na vida de nenhum homem de Deus, Deus não começa nada na vida de nenhuma mulher de Deus, Deus não começa nada na terra sem antes produzir um sonho. Primeiro no coração de Deus, depois no coração dos seus servos. Então isso é essencial. Não avance na liderança, não se proponha antes desse sonho. Mas eu te falo mais, você não pode fazer nada na sua vida cristã antes desse sonho estar estabelecido. Esse sonho é quando verdadeiramente Deus entra na sua vida como aquele, em aliança, como um parceiro, como alguém que vai viver junto com você. Como alguém que vai fazer aquilo que não está na esfera humana, aquilo que está além do natural, aquilo que está no sobrenatural. Quando essas duas coisas se encontram, e isso queima no seu coração, você está preparado para viver a vida cristã. Você está preparado para liderar, porque você vai estar motivado sempre. Agora, a liderança não se mantém só com motivação, porque você pode ser extremamente motivado e está dando tiro para todo lado. Está dando tiro para todo lado porque você não sabe o que fazer. Você não sabe como fazer. Você tem um sonho. O sonho está estabelecido. Ele está claro para você. Você já assimilou, ele já queima no seu coração. Mas e aí? O que fazer desse sonho? Como colocá-lo em prática? Aí entra o segundo princípio para se manter uma liderança, que é a visão. Então a visão é quando você vai delinear o sonho. Quando você vai fazer do sonho um projeto de vida. Isso chama-se visão.
Então, quando você vê o seu sonho no dia a dia, quando o seu sonho, você consegue percebê-lo, ele se tornou algo mais palpável, concreto, você vê um início, meio e um fim para conquistá-lo. Quando isso acontece, significa que a visão está clara. Porque a visão, ela vai te dar uma direção. A visão vai te mostrar o lugar que você tem que chegar e como você vai chegar. Então a visão, como nós falamos, ela precisa de três coisas. Ela precisa ter o objetivo claro, definido, que é o sonho descrito. Ela precisa ter uma escala de valores por onde você vai priorizar coisas na sua vida para fazer. São muitas as coisas que temos que fazer, nós precisamos priorizar. Se é uma escala de valores, não vamos conseguir fazer isso, vamos nos perder no meio do caminho. E precisa definir os princípios pelos quais nós vamos chegar. Isso é uma visão. Ela precisa estar extremamente clara para você. Por quê? Quando ela está clara para você, você liderando, você vai passar, primeiro para você, você vai ter rumo. Você vai saber como fazer. Você não vai dar tiro para todo lado. Você vai saber exatamente a hora de fazer, como fazer e mais. Quando você passar isso para os seus liderados, eles também serão impactados. Eles também vão entender, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei para onde estou indo. Ninguém gosta de seguir, ninguém que não sabe para onde está indo. Todo mundo quer saber, para onde vai? Ah, vou para esse lugar? Ótimo. Então, eu vou junto. Não, isso aí eu não quero. Então a visão precisa estar clara, porque quando ela está clara para você, você vai conseguir influenciar pessoas. Influenciar com fim proveitoso. Não esqueça, liderança de Deus, liderança cristã, é influenciar pessoas com fim proveitoso. Lembra que influenciar pessoas tão somente não é liderança, porque influenciar pessoas todos nós fazemos. Mas quando nós influenciamos com um objetivo, intencionalmente, com algo, aí é liderança. E quando o fim que nós estamos influenciando é proveitoso, é uma liderança cristã. É o que nós queremos ser, é o que Deus nos chamou para ser. Então a visão vai deixar claríssimo o caminho por onde você vai percorrer, até que você conquiste o sonho. Então a visão estabelece isso. Quando a visão não está clara para você, você vai ser confuso. E as outras pessoas vão olhar e vão ver isso. E se elas estiverem com você, elas ficarão tão confusas quanto você. Então, relembrando alguns pontos para a gente terminar esse assunto da visão, deixa eu te falar algumas consequências da falta de visão na liderança. Então, primeira coisa, toda hora pensa que está errado. Por que alguém que não tem visão toda hora pensa que está errado? Porque não tem para onde ir. Ele tem só, quando tem um sonho, ele tem um sonho. Mas o sonho não é tão concreto. E às vezes ele pensa, será que é por aqui que eu vou? Ou será que é por aqui? Então, ele entra num caminho. Quando ele entra, é notório que todos têm dificuldades pelo caminho. A hora que começa a acontecer a dificuldade, pensar que eu estou errado. Mas quando a visão está clara, quando aparece o obstáculo, ele faz é avançar. Então, quando a pessoa não tem uma visão clara, toda hora ele pensa que está errado. Outra coisa, muda sempre de rotina. Muda por quê? Não tem convicção. Está fazendo por fazer. Está no método das tentativas. Nós não fomos chamados para tentar nada. Nós fomos chamados para cumprir algo. E já está definido por Deus o que nós temos que fazer. Basta ficar claro para mim, porque para Deus está claro. Então quem muda sempre de rotina é porque não sabe o que está fazendo. Porque se soubesse o que estava fazendo, não mudaria, porque estaria fazendo por convicção. Isso significa que a visão está clara. Se muda sempre de rotina, é porque não está claro. A sua rotina muda sempre? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem rotina? Porque se não tiver rotina, aí a coisa está feia. Mas eu creio que você tem rotina. Mas se ela muda todos os dias, ou de tempos em tempos, é porque a visão não está clara. Mas, quem não tem visão, os alvos, eles não estão alinhados. O que é alvos alinhados? Então, eu vou para esse rumo. Então, meu próximo alvo é o meu próximo passo. O segundo é o outro passo. E assim sucessivamente, até que eu chegue onde eu tenho que chegar. Isso significa que os meus alvos todos estão numa direção. Mas se eu estou aqui, o meu alvo eu estabeleço aqui. Depois que eu estou aqui, eu estabeleço um outro alvo para cá. Depois que eu estou aqui, eu estabeleço um outro alvo para cá. Depois que eu estou aqui, eu estabeleço um outro alvo para cá. Aí eu vou ver que eu conquistei 4 alvos, mas fiquei no mesmo lugar, porque eles não estão alinhados. Eles não seguem uma direção. É algo para todo lado. Então, pessoas inconstantes, pessoas que não concluem coisas, é porque a visão não está clara. O que mais nós temos como consequências da falta de uma visão? Sensação de andar em círculos. Sabe aquela história assim do tipo,
Eu já vi esse filme? Isso já aconteceu na minha vida? Eu já passei por esse lugar? Parece estar repetindo tudo de novo? Quando isso acontecer, eu quero te afirmar com todas as letras. Você não tem visão. Porque se tivesse, você não estaria passando pelo mesmo lugar. Porque a visão leva você sempre para frente. Você sempre é crescente. Se você está dando voltas, é porque você está passando pelo mesmo lugar. E se está passando pelo mesmo lugar, é porque perdeu a visão. O povo de Israel, as portas de Canaã, não entrou porque não tinha visão. A visão estava errada, a mentalidade estava errada. O que Deus fez? Não permitiu que entrasse para conquistar Canaã. E aí falou para voltar para o deserto. Para fazer o quê? Dar voltas no Monte Seir. 38 anos dando volta em torno do Monte Seir. 38 vezes eles passaram pelo mesmo lugar. Por quê? Não tinha uma visão. A mentalidade deles era de escravo, não era a visão de Deus. Mas em nome do Senhor Jesus, você vai ter a visão de Deus. O que mais como consequência de falta de visão? Dificuldades para estabelecer alvos. Se eu sei para onde eu estou indo, se eu sei como eu tenho que chegar lá, então eu estabeleço os alvos. Mas se eu não sei para onde estou indo, como eu vou estabelecer alvos? Como que eu vou definir rumo, sendo que eu não sei para onde eu tenho que ir? Saber para onde vai é um dos pré-requisitos da visão. E por fim, o que vai acontecer na sua vida? Uma grande crise existencial. Depois de um tempo, você não sabe o que você está fazendo. Ainda que você seja uma pessoa motivada, você entra em parafuso. Você fala, e aí? O que vai ser da minha vida? Porque você não vê resultado. Você é motivado, mas não tem fruto. Você é motivado, mas não tem direção. Você é motivado, mas não sai do mesmo lugar. Por quê? Falta visão. Pergunta para o seu irmão, como está a sua visão? Pergunta para ele. Você tem frutificado, tem andado, tem avançado, é novas experiências a cada dia, ou você está num ciclo vicioso, repetindo experiências? Se você falar que está num ciclo vicioso, fala para ele, acorda, você está faltando visão. Mas em nome do Senhor Jesus, estou aqui para justamente te ajudar a ter uma visão melhor. Amém? Agora, quais são os pontos que nós temos que ter cuidado com a visão? Primeira coisa, às vezes você até entende uma visão, porque você pegou essa visão de uma outra pessoa. Mas nenhuma visão subsiste a um sonho por trás. A visão é a cara do sonho. É como você vai concretizar o sonho. Então a visão só tem sentido quando tem um sonho por trás. Se não tem um sonho, a visão não vale nada. E ela não vai subsistir. Uma hora muda-se ela, porque não tem razão de ser. Porque o sonho é que dá sustentação para a visão. Então existe um sonho, e a visão foi feita para aquele sonho. Se, porventura, não existe o sonho, não tem razão de ser da visão. Então isso é algo que nós temos que tomar cuidado. Não podemos perder o sonho nunca. Outra coisa, todos da equipe, coisas que nós devemos tomar cuidado, todos da equipe devem ter uma visão única. Nós não podemos ter numa equipe mais de uma visão. Isso não funciona, isso é bagunça. Então é responsabilidade do líder trabalhar essa questão. Então se você percebe que as pessoas não estão tendo a mesma visão, o líder tem que trabalhar isso. Sentar com as pessoas, mostrar o sonho e mostrar a visão. Para que todos tenham a mesma visão, para que todos trabalhem na mesma direção. Então, se a equipe não faz um trabalho harmonioso, não tenha dúvidas de que há mais de uma visão na equipe. Isso vai inviabilizar o sonho de se concretizar. Resolva isso rápido. Então, nós precisamos ter uma única visão e isso é a responsabilidade do líder cuidar. Você que é um líder. E veja, quando eu falo você é um líder, eu estou entendendo que todos que estão me ouvindo são líderes, porque todos foram chamados para isso. Então, faz parte do seu trabalho, em qualquer coisa que você estiver fazendo, dentro da sua casa, com seus filhos, na sua célula, trabalhar para que haja uma única visão. Então, veja, a visão clara não significa que você tem os detalhes de tudo o que você vai fazer. Mas fica claro que você não vai fazer. Porque você tem um rumo. Se alguém te propor algo para cá, você fala, não, está fora. Se propor algo para cá, está fora, porque você tem rumo. Então você sabe, isso aqui está fora, isso aqui está fora. E aqui eu vou descobrindo, que esse é o rumo. Então, agora deixa eu te falar algo sobre visão. Deixa eu te mostrar algo, como eu falei do sonho. Você pode ter sonho. Você deve sonhar para que você seja uma pessoa motivada. E você precisa de uma visão para que o seu sonho seja concretizado. Mas da mesma forma que eu insisti com você para que o seu sonho seja o sonho de Deus, para que você cumpra esse sonho, para que você insira ele na sua vida, para que você viva em função disso, porque, haja vista, Deus é infinitamente superior a nós, eu quero te insistir que a visão sua seja a mesma de Deus.
que você tenha a mesma visão. Porque Deus estabeleceu um sonho. Para esse sonho, Deus estabeleceu uma visão. Deus fez um projeto que vai viabilizar o seu sonho. Então o sonho de Deus é uma multidão, é conquistar, é ter uma multidão de filhos e filhas no padrão de Cristo. Não é só filhos e filhas, é filhos e filhas com o caráter, com a santidade, com a obediência, com o quebrantamento de Cristo. Todos tendo esse padrão. Esse é o grande sonho de Deus. Agora, para esse grande sonho de Deus, ele estabeleceu uma visão. Qual a visão? É a Bíblia, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a visão de Deus para que o sonho de Deus se concretize. Então, quando nós temos a Bíblia, não é tão somente os ensinos da palavra de Deus. A Bíblia é a visão de Deus para que o sonho de Deus se concretize. Veja, se a visão é de Deus, então tem que ser completa e na prioridade de Deus. Quando você fala que inseriu na sua vida o sonho de Deus, obrigatoriamente a visão de Deus tem que estar junto. Mas ela pode não existir. Ela pode entrar só aos pedaços. A visão de Deus, que é a Bíblia, que é a verdade, que é a palavra de Deus, que é Jesus, você pode entendê-la de diversas formas. Deixa eu te dar um exemplo. Jesus, falando certa vez para os fariseus, disse assim, errais, falando para os fariseus, em não conhecer as Escrituras. Agora eu te pergunto uma coisa, quem mais conhecia a Bíblia da época? Eram os fariseus. Eles conheciam os 260 e tantos mandamentos que o fariseu tinha que cumprir num dia. Eu duvido que você lembre pelo menos de 10. Mas o fariseu conhecia 260 e tantos. Agora, Jesus falou para ele, errais em não conhecer as Escrituras. Então tem algo errado aí. Ou no que Jesus falou, ou na leitura dos fariseus da Bíblia. Pelo menos da época que era o Velho Testamento. E com certeza absoluta, não tem problema no que Jesus disse. Então, em outras palavras, o que é que Jesus estava falando para os fariseus? Vocês leem a Bíblia. Vocês estudam a minha visão. Mas vocês querem entendê-la do jeito que vocês querem. Não do jeito que eu escrevi, não do jeito que eu entendo, não nas prioridades minhas. Jesus falou claramente para os fariseus, vocês pegam coisas que não têm tanta importância, ainda que tenha uma certa importância, mas esquece daquilo que é mais importante. Jesus falou, ó, a misericórdia, a fé e a justiça, vocês abandonaram. Mas vocês ficam controlando coisas que não precisavam. Ou que se precisasse, mas não podia abrir mão daquelas mais importantes. Então veja, você pode ler a Bíblia, que é a visão de Deus para o sonho de Deus, segundo as suas conveniências, segundo o seu entendimento, segundo a sua interpretação. Você sabe que a Bíblia é estudada nas escolas de direito? Mas segundo o prisma deles. Isso não tem efeito nenhum para a vida deles. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, então você precisa ler a Bíblia segundo a ótica de Deus, que foi quem escreveu. Então, quando Deus escreveu algo, você precisa, então, estar cheio do Espírito Santo para entender segundo o que o autor escreveu, não aquilo que você imagina. E quando você enxerga a Bíblia, que é a visão de Deus, pelo prisma de Deus, você se alinhou com Deus. É certo que aí vai se concretizar o sonho. É certo que a sua liderança aí vai ser viabilizada. Mas se você pegar a Bíblia segundo as suas conveniências, esquece liderança, esquece padrão de Deus, esquece propósito de Deus, porque é a sua visão particular. E a sua visão particular, a minha visão particular, não tem peso algum de glória eterna. Não vai mudar em nada a eternidade, não vai estar alinhado com Deus. Então nós precisamos ter a visão de Deus, que é a palavra de Deus, para o sonho de Deus, para que a minha liderança se mantenha. Senão a minha liderança vai ser uma liderança mundana. Uma liderança que não é para um fim proveitoso. Uma liderança para um fim proveitoso é quando eu me estabeleço dentro do propósito de Deus. Quando eu pego a palavra de Deus e entendo ela segundo aquilo que Deus definiu, não segundo aquilo que eu quero entender. Irmãos, não deixe que o espírito de fariseus pegue você. Nunca esqueça, uma visão humana não tem peso de vida eterna. Nós temos que fazer uma escolha. Quando você for ler a palavra de Deus, sai de qualquer paradigma humano. Ore a Deus e fala, Senhor, foi o Senhor quem escreveu. Essa visão é do Senhor. Eu quero entendê-la sob a tua ótica. Então me ensine. Deus vai te ensinar. Deus vai mover na sua vida. E isso vai fazer uma grande diferença. Com certeza absoluta. A sua liderança vai se manter em cima de um sonho, em cima
de uma visão. E a visão é a palavra do Senhor. Então veja, a visão, diferentemente do sonho, não é necessário que todos tenham uma própria. Eu posso me aliar a alguém que já definiu a sua. É o caso da Igreja Videira. Então veja, se você é membro da Igreja Videira, já há uma visão estabelecida. O que você precisa é conhecê-la. Você precisa pegar o seu sonho, porque você é membro da igreja, imagino que o seu sonho é também o sonho de Deus que nós inserimos nas nossas vidas. E, lendo a Bíblia, segundo a ótica de Deus, segundo a revelação do Espírito Santo, estabelecemos uma visão. Abrimos, explicamos. Você que é membro da Igreja Videira precisa conhecer a visão da igreja cada dia mais para você saber exatamente o que você tem que fazer, como você tem que trabalhar, os princípios, a escala de valores e tudo, que é, às vezes, diferente de outros lugares que não está buscando, sinceramente, viver segundo o conceito do Senhor. Agora, se você não faz parte da videira, mas faz parte da vinha, cheque se o seu sonho, a visão que temos, vai viabilizá-lo. Se a nossa visão verdadeiramente viabiliza o seu sonho, seja muito bem-vindo. Se não, você tem duas coisas. Ou mudar o seu sonho, né? Ou procurar um outro lugar. Espero que não vai, espero que esteja conosco. Mas eu espero que o seu sonho realmente seja o sonho de Deus. Porque o sonho de Deus, a visão que o Senhor tem nos dado, com certeza absoluta, ele será concretizado. E você é muito bem-vindo no nosso meio. Mas é muito importante que você conheça a visão. Não existe liderança com fim proveitoso, não existe uma liderança prevalecente sem ter uma clareza de visão. E eu espero, em nome do Senhor Jesus, que nós tenhamos te ajudado a ampliar a sua visão, ou no mínimo colocar no seu coração a importância da visão. Porque eu não falei nada da nossa visão, só falei que é importante ter uma visão. Mas você precisa conhecer a nossa visão. Então veja, o sonho te motiva. A visão viabiliza o seu sonho, mas isso ainda é pouco para que a sua liderança se mantenha sempre prevalecente. O que falta? Alimento. Agora nós vamos entrar no terceiro ponto. Você precisa estar alimentado para poder andar sempre e na pegada certa. Nem além e muito menos aquém. A liderança não pode ser pesada, tem que ser leve e suave. Isso só com o poder de Deus fluindo em sua vida. Então veja, nós precisamos ter um sonho para estar motivado. Nós precisamos ter uma visão para que a liderança possa fluir, possa ser viabilizada. E precisamos de poder, que é o nosso combustível. O poder é que vai te tornar firme, é o alimento. Você precisa estar alimentado sempre, para poder manter-se na liderança. Se você não se alimenta sempre, você não vai se manter na liderança, pode ter certeza disso que eu estou te falando. Então, o terceiro ponto é solitude com Deus. Como que a liderança se mantém? Motivada através de um sonho, viabilizada através de uma visão e alimentada com unção que é fruto do seu tempo de solitude com Deus. O que é solitude? É tempos a sós com Deus. Então, quando você separa tempo entre você e Deus, isso vai produzir unção, poder. Então, a unção, que é o poder de Deus, é o combustível da sua liderança. Sem esse combustível, a liderança será extremamente pesada. Sem solitude, sem unção. Então, deixa eu dar um exemplo. Se você pegar uma pedra de 40 quilos, você vai dar um trabalho grande para você carregar essa pedra. Agora, pega essa mesma pedra de 40 quilos e põe dentro de uma piscina. Você carrega ela com facilidade. Então, veja, quando você está tentando a liderança cristã, a liderança com fim proveitoso, a liderança segundo o padrão de Deus, mas não tem unção, não tem poder de Deus, vai ser muito pesada. Mas quando a unção de Deus entra, o fardo fica leve e suave. Ainda que continue o mesmo fardo, mas é leve e suave. Porque agora a unção de Deus te leva para frente. A unção de Deus vai te impulsionar. Você precisa disso, eu preciso disso, nós precisamos disso. Todos os líderes vencedores tinham um tempo de solitude com Deus. Todos. Por quê? Era onde eles iam buscar o poder. Então Josué, lá em Êxodo 33:11, a Bíblia fala que Moisés ia ouvir o Senhor tudo e ir embora, e Josué permanecia na tenda. Para que ele permanecia na tenda? Buscando a Deus, tempo só com Deus, para ouvir Deus, para se encher do poder de Deus. Olha a vida de Josué. Elias, quando se apresentou a Acabe, lá em 1 Reis 17:1, ele chegou e se apresentou a Acabe e falou: Deus em cuja presença estou. Ele vivia na presença de Deus. Por isso que foi o profeta que foi.
Por isso que foi um homem de Deus que foi. Ele estava cheio da unção de Deus, que era conquistado em tempo de solitude. O salmista diz lá no Salmo 119, verso 164, 7 vezes ao dia eu louvarei o Senhor. Isso é tempo de solitude. Daniel, por que Daniel foi para a cova dos leões? Porque ele estava no seu tempo de solitude com Deus. 3 vezes ao dia ele buscava o Senhor. Ele ia atrás do Senhor. Porque ele precisava do poder de Deus, da unção de Deus, para ser governador. Ele ansiava estar com o Senhor. Então, ele buscava ao Senhor 3 vezes ao dia. Os diáconos lá de Atos, o que a palavra de Deus diz? O que os apóstolos falaram? Escolha homens cheios do Espírito Santo. Irmão, ninguém fica cheio do Espírito Santo, ninguém se mantém cheio do Espírito Santo sem tempo de solitude. Nós precisamos estar em tempo de solitude, precisamos desse tempo com Deus, porque é aí que flui a unção. É nessa intimidade, nesse tempo com o Senhor que a unção flui, que o poder vem. E aí isso vai te alimentar, isso vai te manter firme na liderança. Paulo colocou que isso é fundamental. Lá em 1 Coríntios 4, 19, 20, Paulo fala o seguinte, ele estava tendo problema com o pessoal lá em Coríntios, ele fala, olha, eu vou aí conversar com esse povo que fala muito, porque na verdade eu quero ver o poder deles. Porque o reino de Deus não é feito de palavras, mas no poder do Espírito Santo. Então, isso é importantíssimo. É uma direção do apóstolo. Ele ia fazer um confronto de quem tinha muito conhecimento e que estava querendo desvirtuar a igreja. Falou, não, eu quero conhecer o poder. Agora, de onde é que vem o poder? Em tempos de solitude. Quando você ora, quando você busca a Deus, quando você separa um tempo com Deus, o poder de Deus se manifesta na sua vida. Agora eu te pergunto, como liderar a obra de Jesus sem intimidade com Ele? Como colaborar com Deus sem andar com Ele? Como ser dispenseiro das coisas de Deus sem ouvir Deus? É impossível. Não tem jeito. Muitas lideranças fracassam porque não tem tempo de solitude, consequentemente não tem poder, não tem unção, e está falando uma obra completamente humana. Agora, o que você faz em tempo de solitude? Eu separo um tempo para Deus. E aí, o que eu faço? 1000 coisas. Mas as coisas mais comuns você louva, você adora, você ora, você medita, você lê a palavra de Deus. Agora, de vez em quando eu vejo o tempo de solitude de alguém, às vezes, mais próximo da gente, a pessoa vai, ora, e fala, e depois vai embora. Eu falo, mas que hora que Deus vai falar com ele? Ele falou, clamou, suplicou, agradeceu, mas não parou hora nenhuma para ouvir. Você precisa parar. Um tempo de silêncio. Deus vai falar comigo, porque eu falei, agora ele vai falar. Eu não vou conseguir ouvir enquanto eu estou falando. Então eu paro e vou ouvir Deus. Isso faz parte do tempo de solitude. Ouvir Deus. Na verdade, o ouvir o Senhor é algo que você não pode deixar de ter enquanto você tem tempo de solitude. A unção, o poder é uma consequência natural do tempo de solitude. Lá em Marcos 9, 29, o Senhor Jesus diz que certa caça de demônio não sai se não for pelo poder da oração e do jejum. Então, ou seja, quando você vai para Deus, a unção automaticamente ela vem sobre a sua vida. Eu me lembro uma vez que eu estava jejuando, passei um tempo no sítio jejuando, eram uns 10 dias, eu estava lá orando, buscando a Deus, fazendo tudo isso em tempo de solitude, só eu e Deus. Eu saí de lá e fui para uma célula, depois de uns 10 dias. Eu não estava sentindo nada na minha vida de anormal, de sobrenatural. Mas eu cheguei na célula, ministrei uma palavra, depois compartilhamos tudo. E aí no final, eu falei, alguém quer receber a oração? Eu comecei a orar pelas pessoas. E tinha uma senhora já há muito tempo, crente, não era nem da nossa igreja, estava lá visitando a célula, mas ela era crente há muito tempo, frequentador de igreja, tudo, tá? A hora que eu impus as mãos sobre a cabeça dela, ela ficou possessa. Eu não orei, eu não estava nem vendo, mas o poder de Deus se manifestou. E a mulher ficou possessa, tivemos que expulsar o demônio, foi um constrangimento, porque a família dela toda estava ali, falou, mas ela está possessa, como que é isso? Não sei mais o que é, frequenta a igreja, está bem na igreja. Mas eu nem percebi, mas o poder fluiu, simplesmente fluiu. Mas fluiu por quê? Eu acabava de vir de um jejum, de uma oração, de um tempo de consagração a Deus. Então, o poder, ele flui automaticamente da sua vida quando você busca a Deus. Você não precisa ficar esperando experiências místicas e sobrenaturais, ainda que elas são bem-vindas. Mas o poder vai fluir na sua vida quando você tem tempo de solitude. Você tem que ter tempo para que esse poder flua. Porém, você não pode sair do seu tempo de solitude sem conquistar a coisa mais importante, porque o poder vai fluir naturalmente. Esse é o mais importante. Mas o segundo é ouvir o Senhor.
Isso é fundamental para o líder. É a partir daí que você vai liderar. Se você vai para tempo de solitude, mas não ouve Deus, porque você só falou, você só adorou, você só louvou, você precisa ouvir. Você vai, ouve e vai fazer o que tem que ser feito. Moisés ia para a tenda, ouvia Deus e depois ia lá e falava com o povo. Jesus fala claramente isso. Daqui a pouco nós vamos ler esse texto. Então veja, as pessoas seguem aqueles que Deus manifesta através deles. Então veja, não basta ter só sonho, você precisa ter o sonho. Mas não basta ter só sonho e visão, você precisa ter sonho e visão. Mas você tem que ter poder. Tem que fluir poder. O sobrenatural tem que fazer parte da sua vida. Se o sobrenatural não faz parte da sua vida, tem algum problema. Porque você é um homem de Deus. Você é um homem que tem que viver no sobrenatural de Deus. Olha aqui o que a palavra de Deus diz. Eu vou ler um texto aqui em Josué. Josué 1:17. Josué 1:17. Então, Moisés morreu. Agora Josué assume. Josué tem um trabalho para fazer. E aí ele vai com... E aquela insegurança, e aquele povo, quase 3 milhões de pessoas ali, ele conduzindo. E aí? Moisés era um homem que todo mundo respeitava e tudo, mas ele agora é novo na liderança. Olha o que o povo fala para ele. Josué, capítulo 1:17. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então o povo tinha um coração aberto para obedecer Josué. Eles estavam bem dispostos a isso, mas eles fizeram uma condição. Olha qual é a condição. Tão somente seja o Senhor, teu Deus, contigo, como foi com Moisés. O que é que o povo está falando? Tem que ter poder na sua vida. Deus tem que manifestar na sua vida. Se Deus manifestar na sua vida, como manifestou na vida de Moisés, todo mundo vai te seguir. E aquele que não quiser te seguir, nós vamos matar. Olha o extremo deles. Mas uma exigência que eles fizeram, que é a mesma hoje, que vai ser a mesma sempre para todo homem de Deus, tem que ter poder. Deus tem que manifestar. Deus tem que fazer, usando a sua vida, manifestar o sobrenatural. Porque você está liderando, é a casa de Deus. Você está liderando, é o corpo de Cristo. Você está liderando, é a obra de Deus. E a obra de Deus se faz através do poder de Deus. Então as pessoas têm que olhar alguma coisa do poder de Deus, tem que fluir. Seja língua, seja profecia, seja cura, seja conhecimento, seja sabedoria, seja o que for. Mas as pessoas têm que ver que o sobrenatural flui na sua vida. E o sobrenatural só vai fluir quando você tiver tempo de solitude. É uma consequência. Você quer poder? Separa tempo para o Senhor. Separa tempo para investir nisso. Normalmente, irmãos, a unção de Deus é o que nós mais falamos. Mas é o que nós menos investimos. Todo mundo fala isso que eu estou dizendo, você fala isso, todo mundo fala. Mas investimos pouco. Deixa eu te perguntar. Nas 24 horas do dia, quanto tempo você dedica a tempo de solitude para buscar o poder de Deus? Está vendo? Eu não estou ouvindo a sua resposta, mas estou conseguindo ler seu pensamento. Não deve ser muito tempo. Você investe seu tempo, ou gasta o seu tempo, em outras coisas. Mas é pouco tempo que você usa para buscar o poder de Deus. Por isso falta poder. Como não tem tempo de solitude, não tem poder. Vou te falar algo. O tempo de solitude é a rotina mais difícil de ser conquistada. E é a mais fácil de ser perdida. Então, você leva muito tempo para criar uma rotina, mas você perde ela sim. Um mês de férias, você perde a rotina de solitude com Deus. Agora, como eu estabeleço essa rotina? Deixa eu fazer 3 sugestões aqui rápidas para você de como estabelecer uma rotina de tempo de solitude. Primeira coisa, tem que virar uma rotina. Então, às vezes as pessoas falam, eu me lembro uma vez que eu tinha um membro da igreja, um dia eu cheguei na igreja e está lá orando. Aí cheguei no outro dia e está lá orando. Ficou das 8 da manhã até meio-dia. E ele nunca foi lá de orar. Eu falei, o que está acontecendo? Não, porque eu tomei uma decisão, pastor. Vou orar 4 horas por dia, todos os dias. Eu não ia desanimar, mas eu pensei, isso não vai funcionar. Isso não é a rotina da vida dele. Ele está começando lá em cima, tem que começar lá embaixo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é estabelecer uma rotina. Não importa o tempo no início, e nem a qualidade do tempo. Importa que tem que virar uma rotina. Todos os dias. Isso tem que ser conquistar primeiro. Eu tenho uma rotina todos os dias, então começa com 15 minutos todo dia. Acorda 15 minutos antes do seu horário normal que você vai acordar, não importa qual seja. Se o seu horário de acordar é 11 horas, às vezes no domingo, no sábado, sei lá, acorda 15 minutos antes. Se o seu horário durante a semana é 6 horas da manhã, acorda 15 minutos antes.
15 minutos não vai fazer diferença, não vai matar você, mas vai gerar uma rotina na sua vida. Acorda, põe o despertador para despertar bem longe de você, para você não desligar ele e continuar dormindo. Então põe longe, você tem que levantar, ir lá e desligá-lo. Então, mas acorda. E a hora que você acordar, não faça nada. Né? Não vai lavar o rosto, vai tomar banho, não vai trocar de roupa nem nada. Vai buscar Deus. Vai desfrutar dele. Esses 15 minutos. Lê a Bíblia, ora, louva, adora. Faça o que você quiser, mas vire isso uma rotina. Primeiro estabeleça uma rotina. Todos os dias faça isso. Não importa o tempo, mas comece. Segundo, depois que virar uma rotina, aumente o tempo. E vai aumentando gradativamente o tempo, até chegar em algo adequado dentro do seu contexto. Fala, o que é algo adequado? Eu não sei o que é algo adequado para você, mas Jesus reclamou com Pedro que ele não conseguiu orar nenhuma hora. Se eu pegar esse exemplo, que não é uma doutrina, mas é um exemplo, eu diria que você devia orar pelo menos, buscar ter um tempo de solitude com Deus, pelo menos de 1 hora. Isso não é nem 10% do seu tempo. Você tem 24 horas. 1 hora não dá nem 10%. Mas se você chegar nisso, eu acho que seria uma boa coisa para começar. Então o segundo passo é, depois que virou rotina, aumente o tempo. E o terceiro passo? O terceiro passo é você incluir agora a qualidade nesse tempo. Nesse nível, quando chega no terceiro passo, a rotina já existe e o tempo também é adequado. Agora a qualidade é o alvo. Existe um lugar, irmãos, que eu vou te falar algo, que nós sempre ouvimos o Senhor. É o lugar secreto onde Deus está. Lá em Êxodo 33, 21, ele falou isso para Moisés. Moisés falou, me mostra a tua glória. Deus falou, olha, há um lugar perto de mim que você vai me ver. Então existe um lugar. Eu gostaria, às vezes, de ter mais tempo para falar sobre isso, mas não é o meu tema. Mas existe um lugar onde Deus fala. Sabe, nesse lugar, a verdadeira comunhão com o Senhor. A partir daí, nós podemos liderar pessoas. Com certeza, Jesus tinha esse lugar. E vamos ler esse versículo. Em João, capítulo 12. João, capítulo 12, verso 49. Olha o que Jesus falou. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então veja, Jesus está falando, o que eu prego não vem de mim, eu vou ouvir Deus. Onde que é que Jesus ouvia o que Deus tinha prescrito para ele? Num lugar, no tempo de solitude. Quando você lê a Bíblia, não sei se você já teve essa impressão, eu tenho a impressão que Jesus não dormia, porque a Bíblia sempre fala, ele passou o dia inteiro ministrando e à noite ele foi orar no monte. À noite ele saiu para um lugar solitário para buscar a Deus. Então eu falava, mas que hora que eu dormia? A única hora que ele dormia, Jesus estava dormindo no barco, enquanto eu estava trabalhando lá, atravessando, ele estava dormindo. Mas à noite parece que ele estava. Quando ele escolheu os 12, ele passou a noite inteira orando, para escolher os 12 discípulos. Então, quer dizer, foi para Deus. Deus, o que eu faço? Foi ouvir Deus. E ele deixa claramente aqui, eu não falo de mim mesmo, eu falo que Deus prescreveu. Onde é que Deus prescreveu? Em tempo de solitude. Você precisa disso. Agora, eu te falo o seguinte, esse lugar secreto, eu não tenho tempo com isso, só dá uma palhinha aí. É o lugar do quebrantamento. Você sabe que você é um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Então, Deus mora no seu espírito, está amalgamado no seu espírito. Só que, por cima do espírito tem a alma travando tudo. Quando essa alma quebranta, o que está dentro, que é o Espírito Santo de Deus, amalgamado no seu espírito, flui. Aí é que você ouve, é aí que você tem experiência, é aí que o poder vem. Então, sem quebrantamento, jamais você vai ouvir Deus, jamais Deus vai fluir. Então, o lugar secreto é o lugar que você se quebranta. Todos precisamos saber como nós nos quebrantamos. Porque é aí que Deus fala. Sabe? Você precisa descobrir o seu lugar. Isso é algo que é um estilo de vida. Você vir, separar um tempo com o Senhor e entrar até que se quebrante. Porque aí, nessa hora, o poder de Deus flui. Nessa hora você ouve Deus. Nessa hora Deus faz na sua vida. Nessa hora Deus fala o que você tem que fazer. Na verdade, o quebrantamento não pode ser um momento, mas é um estilo de liderança. Um líder que funciona é um líder que tem seu lugar com Deus frequentado diariamente. Todos os dias ele está lá. Agora, ele vai lá todo dia, se enche da unção, ouve Deus para ele liderar. Agora, quais são as consequências da falta de unção? Vou te falar rapidamente. A liderança é pesada e desgastante. É difícil, é muito exigente. Se você está achando que liderança é pesada, é porque está faltando
unção de Deus. Normalmente, o líder, quem não tem unção de Deus, quem falta unção, ele vive medindo os outros, ao invés de servi-los. Então, são pessoas que, ao invés de estar servindo, municiando, investindo na vida das pessoas, fica medindo, ah, fulano, como que pode ser desse jeito? Olha lá, eu ensinei, olha lá o que ele faz. Sabe quem que falta unção? É isso. Quem está cheio de unção, ele vai ajudar. Jesus com a mulher adúltera, quem não tinha unção queria apedrejá-la, mas Jesus foi e amou. Não abriu mão do princípio, mas amou. E ajudou a mulher a avançar na sua vida cristã. Quem não tem unção, falta paciência com tudo. É sempre muito irritado. Qualquer coisa é motivo de desânimo. Na verdade, ele pensa que só ele é sério na vida cristã. Quando você começa a pensar que você é o cara, que você é bom demais, que os outros são ruins, quando qualquer coisa você fala, não aguenta isso não, isso está faltando, é falta de unção. Vai buscar o Senhor. Alguém cheio da unção de Deus, ele tem paciência com tudo. Agora, quais são as consequências da unção na vida do líder? O fardo é leve e suave. Se está pesado, porque está faltando poder. Lembra da pedra. Você carregando ela fora d'água e ela dentro d'água. Os frutos são abundantes. São muitos seguidores. Porque tem unção. O povo segue quem tem unção. Vence sempre os obstáculos à sua frente. E conclui o propósito de Deus. Então, veja. Olha a importância da unção. Então, veja. O sonho mantém a liderança motivada. A visão viabiliza a liderança. E a solitude com Deus alimenta a liderança. Com esses 3 pontos, a liderança ela é mantida sempre frutífera, prevalecente e motivadora. Então veja, você quer ser frutífero, quer ser prevalecente, quer estar motivado sempre, então você precisa sonhar, você precisa ter uma visão clara e você precisa de tempo de solitude, porque ela vai produzir unção, poder. O tempo de solitude você alimenta de Deus, você recebe do Senhor. E você não vai avançar 1 milímetro sem essa unção de Deus. A hora que aparecer algum obstáculo, com certeza absoluta, você não consegue ir à frente. Você não vai concluir o propósito da liderança. Por quê? Falta força, falta poder. Então você precisa ser motivado? Precisa. Mas você precisa também ter uma visão clara. E você precisa ser alimentado. E esse alimento vai te levar até lá. Uma vez eu ainda trabalhava na vida secular e recebi uma proposta de emprego, que era tudo que eu estava buscando naquele tempo. Eu já queria ser pastor, eu precisava de mais tempo. Eu queria trabalhar meio período e eu recebi uma proposta para trabalhar meio período. Eu fui lá. Mas quando eu cheguei lá, a pessoa falou, vai lá 9 horas da manhã, eu fui. Cheguei lá 9 horas, deu 10 horas, deu 11 horas, deu meio-dia. A pessoa não me atendeu. Aí a secretária veio e falou para mim assim, Will, será que você pode voltar amanhã? Porque está com muita agenda muito cheia, não consegui te encaixar. Eu falei, tá bom, eu volto. No outro dia, eu levei um livro para ler, não é falta de fé, mas falei, pode acontecer alguma coisa. Aí deu 9 horas, deu 10 horas, deu 11 horas, deu meio-dia, a mulher veio e falou, olha, isso não deu. Será que você pode voltar amanhã? Falei, pode, posso. Voltei no outro dia, 9 horas, deu 10 horas, deu 11 horas, deu meio-dia. Chegou meio-dia, eu estava lendo o livro aqui e assim, aí eu vi a secretária vindo. Quando ela veio, Deus falou para mim, é o diabo que pôs a mão no seu trabalho. Se você não fizer alguma coisa, vai levar de novo. Aí eu levantei o livro assim para tampar minha boca e falei assim embaixo, diabo, em nome do Senhor Jesus, solta o meu emprego. Agora. A mulher veio, a hora que eu terminei de orar, orei baixinho, ela chegou. Quando ela chegou, a pessoa que tinha me chamado, que era o presidente da empresa, ele saiu lá na porta, não viu a secretária, pôs a cabeça para fora procurando e me viu sentado. Viu ela perto de mim e eu sentado. A hora que ele me viu, ele falou, ô, você está aí, vem cá. Aí eu levantei, falei, tchau. E fui lá, saí de lá contratado, que viabilizou depois eu estar fazendo seminário e hoje ser pastor. Então veja, o diabo interpôs um obstáculo, mas com o poder de Deus, eu mandei ele parar. E ele parou, porque teve que obedecer. Isso é poder, isso é unção, que eu preciso e que você precisa. Como que eu consegui esse poder? Tempos de solitude. Sem tempo de solitude, a sua liderança será fraca. Ainda que seja motivado, ainda que seja claro, será fraca, com poucos frutos ou talvez nenhum. Por quê? Falta poder. Que Deus te abençoe, que você desenvolva o tempo de solitude com o Senhor e seja cheio do poder de Deus, para que tenha muitos seguidores e possa cumprir completamente o propósito de Deus. Em nome do Senhor Jesus,
Nós continuamos depois. Que Deus te abençoe.